Fala aí, meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Ejo, eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu gostaria de, nessa noite, compartilhar uma palavra de Deus que se encontra lá no Evangelho de Marcos, no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, do 22 ao 26, que narra a história de um cego que o Senhor tirou à parte, aplicou saliva nos seus olhos, impôs a mão e ele tornou a ver. Só que ele não enxergou de imediato, ele via a princípio os homens como árvores. O Senhor teve que tocar novamente na vista dele para a vista dele ser restabelecida. E no versículo 25 fala assim: então novamente lhes pôs a mão nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Em cima dessa palavra, eu gostaria de comentar algo sobre restaurando a visão correta, a visão de Deus. A gente vê que a visão do mundo normalmente é contrária à visão de Deus. A gente tem acompanhado aí nos noticiários, nas redes sociais, o mundo tentando colocar como normal algo que Deus contraria, que aos olhos de Deus, na visão de Deus, é reprovável. Expor a criança a conteúdos que só adulto teria acesso e por aí vai. Mas em cima dessa palavra eu gostaria de trazer algo restaurando a visão. Por quê? Muitas das vezes não conseguimos enxergar direito da forma de Deus. Nós só enxergamos o que está diante dos nossos olhos e Deus vê muito além. A gente muitas das vezes é enganado pela nossa visão, algo que a gente acha glorioso e não é glorioso. Existe um ditado que nem tudo que reluz é ouro. A gente vê essa história bem assim, nítida, lá no livro de Gênesis, capítulo 13, conta a história de Abraão e o seu sobrinho Ló, que houve uma contenda ali entre os pastores de Abraão e Ló. Então Abraão chamou seu sobrinho e colocou diante dele a escolha para ir para algum lado. Se ele fosse para o norte, Abraão ia para o sul. E ele, guiado pelos seus olhos, ele olhou uma terra que aparentemente era uma terra boa, uma terra bonita, uma terra que era comparada a jardim do Senhor. Tu vê que era tão bonita aos olhos que parecia o jardim do Senhor, o paraíso, o Éden, mas que na verdade era onde estava Sodoma e Gomorra. E o povo que estava ali era um povo que era grandes pecadores diante de Deus. E o que acontece? Normalmente a gente olha para algo que pode até parecer glorioso, mas que normalmente aos olhos do Senhor não tem nenhum valor, não tem. Então nós precisamos restabelecer a nossa vista, pedir ao Senhor para tocar em nossos olhos, para que possamos enxergar perfeitamente, como houve nesse cego, que ele já era cego. E quando o Senhor tocou, a princípio, ele enxergou de uma forma, mas não era a forma que Deus queria, que o Senhor Jesus Cristo queria que ele enxergasse. E tocou novamente, ele passou a enxergar claramente. E ficou restabelecido e distinguia de modo perfeito tudo. Então é dessa forma que o Senhor quer que venhamos enxergar. Existe uma carta que o apóstolo João escreveu às igrejas da Ásia, e lá em Apocalipse 3,18 fala justamente sobre isso, que o Senhor lhe pede para que eles venham comprar colírio, que eles viessem ungir os seus olhos com colírio, para que pudessem enxergar, porque na verdade eles estavam cegos. E era a princípio uma igreja muito próspera, muito rica aos olhos dos homens. E essa igreja, um detalhe tão interessante, que o Senhor já estava do lado de fora. É tão tremendo. Eu gostaria de que os irmãos meditassem aí, abrissem a palavra de Deus. 3,18, Apocalipse 3,18, fala assim: aconselho que de mim
compres ouro refinado pelo fogo para que te enriqueças, e veste branca para que te vista, a fim de que não se manifeste a vergonha da sua nudez, e colírios para que unja os olhos, a fim de que veja. Por que o Senhor fala isso? Porque, a princípio, ela é uma igreja muito próspera, ela dizia, assim, as pessoas de lá diziam consigo mesmo: estou rico e abastardo e não preciso de coisa alguma. Mas o Senhor fala para essa igreja: nem sabes que és infeliz, né? Desprezável, miserável, cego e nu. Então, uma igreja que aparentemente aos olhos dos homens era uma igreja muito rica, muito abastada, mas aos olhos de Deus ela era desprezível, né? Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Então, ela estava cega espiritualmente. Por quê? E aqui no versículo 20, é tão tremendo que o Senhor ele estava do lado de fora. Fala assim, eis estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e serei com ele, ele comigo. Então, o Senhor já estava do lado de fora. Por quê? Ela perdeu a visão e se encantou com tantas coisas perecíveis. Se iludiu na sua prosperidade e perdeu a visão de Deus. Não é que não venhamos ser prósperos. A prosperidade é de Deus, a Bíblia fala sobre isso. Mas ela tinha perdido a visão. Ela colocou a confiança nessas coisas. E, aparentemente, a visão dessa igreja estava deturbada. Ela era cega espiritualmente. Então, o Senhor aconselha, o Senhor queria restabelecer a visão dessa igreja. Então, o Senhor quer restabelecer a nossa vista para que venhamos enxergar as coisas, o mundo, tudo que gira à nossa volta, o nosso próximo, não com a visão do mundo, a visão do homem, que vê o homem pelo que ele tem, não pelo que ele é. Aí se o cara, como a gente viu um exemplo que eu poderia citar, do nosso Neymar, um grande craque, eu respeito muito, hoje mesmo estava assistindo aquele fazendo gol, mas a gente vê que se ele não tivesse o que ele tem hoje, não tivesse jogando onde ele está jogando, com todo o talento dele, ele não seria tão respeitado. Então hoje existem jogadores como ele, que tem o talento, o mesmo potencial para chegar lá onde ele chegou, mas porque não teve as mesmas oportunidades, não está lá ganhando aquela fortuna, não tem o mesmo valor. Porque hoje o homem é visto não pelo que ele é, mas pelo que ele tem. Então precisamos cada dia mais ter a nossa visão restabelecida por Deus para enxergar as coisas como o Senhor quer que a gente enxergue. E a gente vê esse mundo, por isso que o apóstolo Paulo, ele escreveu à igreja de Roma, lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões, pelas misericórdias de Deus que apresenteis. Olha o que é tão tremenda essa palavra. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente acaba sendo influenciado pelo meio, pelo aquilo que a gente é exposto. Então, se a gente se expõe muito às coisas de Deus, a gente vai ser influenciado pelas coisas de Deus. Se a gente se expõe muito às coisas do mundo, a gente vai ser influenciado pelas coisas do mundo. E aqui é tão tremenda a palavra que fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque o mundo tem um entendimento, tem uma visão, e aquele que é de Deus enxerga de outra coisa. É como a mentira aos olhos de Deus. O Senhor Jesus Cristo falou no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, que a mentira é do diabo. Eu até tinha um entendimento, eu pregava muito nas ruas, evangelizei muito. Então, uma pessoa que estava afastada é porque ela nunca tinha conhecido a verdade. Essa pessoa nunca conheceu Jesus de fato, ela nunca teve um encontro com Deus. Essa era a minha concepção, até um dia que eu tive um entendimento, Deus usou alguém para esclarecer
que Satanás, ele não se firmou na verdade, porque ele nunca se firmou na verdade. Ele conhecia a verdade, a gente pode até conhecer a verdade, mas se firmar na verdade é praticar a verdade. É quando a gente pratica aquilo que o Senhor manda, que a gente está se firmando. Isso fica bem claro lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27, dos fundamentos daquela casa que é edificada na rocha, aquele que ouve e pratica, ele está se firmando na rocha em Cristo. Então tu vê que é um entendimento totalmente contrário, é uma visão totalmente contrária. A gente olha para o mundo, coisas que Deus condena, o inimigo, o mundo jaz no maligno. Deus ama o mundo, mas o mundo está sendo influenciado pelo sistema maligno que tenta colocar tudo aquilo que Deus condena como algo normal, como algo bonito. A mentira mesmo. Tem profissões que, se você não mentir, você não é bem visto, você vai perder benefícios, você vai perder favores, você vai perder oportunidade. E por aí vai, são tantas coisas, então precisamos cada dia mais ter a nossa visão restabelecida, como Deus curou aquele cara que era cego. E a gente vê que isso é tão tremendo que o apóstolo Paulo, ele estava cego na sua religiosidade. A gente vê tantas religiões nesse mundo, tem uma aí que é tão evidente, que matam em nome do afeto. Imagine, essas pessoas estão enxergando claramente a verdade, que o que elas estão fazendo é de Deus. Não, elas estão cegas espiritualmente. A palavra de Deus, lá no 2 Coríntios 4,4, ela é tão tremenda que ela fala que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. A pessoa está cega e não consegue enxergar. Fala assim, meus amados irmãos, 2 Coríntios 4,4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, meus irmãos, a pessoa está cega espiritualmente, não consegue ver. Paulo, ele estava cego espiritualmente naquela religiosidade dele, que ele perseguia os irmãos, ele perseguia a igreja. O que a igreja fazia? Pregava Cristo. E hoje a gente vê existem lugares que essas pessoas que matam, explodem pessoas em nome de uma fé, eles estão cegos espiritualmente, eles não conseguem enxergar a verdade. E às vezes nós que até conhecemos a verdade, como aquela igreja de Apocalipse, devido à prosperidade dela, ela acabou perdendo a visão, colocando os olhos dela naquelas coisas perecíveis. Por isso que o Senhor fala até lá em 1 Timóteo 6, para aqueles ricos não depositarem a confiança deles na instabilidade da riqueza. Por quê? O Senhor compara o dinheiro a um Deus. Então muitos perdem a visão, Deus começa a abençoar, Deus começa a prosperar, então perde a visão. Então, em cima do texto, daquele cego que teve a visão restabelecida e pôde ver claramente, que eu e você vemos cada dia mais enxergar a palavra, como pediu o Senhor para Ele nos mostrar, para a gente não perder a visão, não perder. Isso é tão interessante, porque às vezes a gente pode perder a visão, a gente está mirando no alvo e por algum motivo ou outro olhar para a nossa direita, para a esquerda ou até olhar para trás, como a mulher de Ló. A mulher de Ló, ela recebeu uma ordem, ela em vez de olhar para frente, seguir a orientação dos anjos para se livrar daquela destruição que aconteceria, que realmente aconteceu com Sodoma e Gomorra, e o coração dela estava lá. E ela até saiu da cidade, mas tu vê que a contaminação daquela cidade era tão grande, tu vê que a visão, mesmo Ló ali ensinando, Ló sendo um justo ali, é claro, as filhas já estavam corrompidas. Tu vê que as filhas eram virgens, mas já estavam corrompidas. Tu vê que elas, devido ali ao desespero, acharem que só tinha sobrado elas pegaram, embriagaram seus pais e cometeram incesto, perderam a visão. É uma visão mundana, daquela uma coisa normal
para aquele povo onde eles viviam. Então eles foram o quê? Influenciados, elas foram influenciadas pelo meio. Por isso que não podemos ser influenciados. O apóstolo fala que nós devemos influenciar. Então essa é minha proposta aqui, nesse momento, compartilhar isso aí. Precisamos cada dia mais ter a nossa visão restabelecida, pedir ao Senhor para nos dar olhos para ver, sabe, ouvidos para ouvir, uma mente, um coração para compreender. Por quê? O apóstolo Paulo é um mau exemplo disso, que era um cara fervoroso na religião dele, lá no farisaísmo, que era a seita mais rigorosa da fé judaica, e ele perseguia a igreja, e até um ponto que ele tem um encontro com o Salvador, e caiu dos olhos dele como escamo. Por quê? Era algo que impedia ele de enxergar a verdade, e ele passou a enxergar claramente, a ver as coisas como deveria, enxergar, né? Ele não conseguia enxergar Cristo, e era um conhecedor, um cara altamente capacitado, criado aos pés de Gamaliel, mas que estava cego espiritualmente. A gente vê quantos que estão cegos espiritualmente, pessoas que acreditam em tantas coisas que não passam de mentira do inimigo e não conseguem acreditar na verdade. A pessoa faz tantas coisas, mas não consegue ver que esse evangelho simples é a verdade. Então, assim como o Senhor curou aquele jovem, restabeleceu a sua vista para que ele pudesse sair da cegueira, e a cegueira dele não era espiritual, realmente era uma cegueira de fato, mas no começo do seu processo de cura, ele viu de uma forma que não era a forma que Deus queria, que o Senhor Jesus Cristo queria que ele visse. Em cima disso que eu gostaria de compartilhar essa palavra. E é tão tremendo a visão espiritual, porque a gente vê lá em 2 Reis, isso retrata níveis de visão. Um profeta e o seu criado, dois olharam o mesmo quadro, mas cada um enxergava de uma forma. Vamos lá? 2 Reis 6,15. É tão tremenda essa palavra, que o profeta, mesmo ali cercado pelo inimigo, ele não se deixou, né? Às vezes a gente está cercado pelas adversidades, pelas lutas, e a gente não pode de maneira nenhuma tirar os olhos do nosso Senhor, descrer daquilo que ele diz na sua palavra. Aqui relata a história de que o rei da Síria enviou uma tropa, um exército, para pegar Eliseu, porque Eliseu era usado por Deus para revelar os planos do rei da Síria com relação a Israel. Ele armava a emboscada contra o povo de Israel, e Deus usava Eliseu para avisar o rei, tal lugar vai ter uma emboscada. E ele, quem está revelando? Tem algum espião entre nós? É um servo dele? Não, é o profeta lá que revela tudo. Ele mandou uma tropa para pegar um homem. E quando ele se viu cercado, o moço dele, aqui é tão tremendo que fala assim, 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carro haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse, ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então, o quadro que aos olhos era realmente uma visão real da coisa, mas havia uma visão espiritual ali, porque eles não estavam sozinhos. O inimigo mandou o seu exército, mas Deus também tinha enviado o exército celestial. Então nós precisamos enxergar que, independente da situação do quadro, por mais negativo, por mais contrário que a gente veja esse mundo, a gente tem que enxergar que Deus está operando poderosamente. Nós temos que crer no que a palavra de Deus diz, que as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa igreja, e que a gente não tem que temer isso, a gente tem que crer na palavra e ver com os olhos do Senhor, enxergar essas coisas que têm acontecido no nosso mundo, que as pessoas não conseguem
estão cegas espiritualmente. Amém? Então, assim como o Senhor curou aquele homem que estava cego, e no processo de cura, o Senhor teve que tocar novamente para que ele fosse restabelecido na sua visão. Então, que o Senhor venha cada dia mais tocar na minha e na sua visão, para que possamos enxergar as coisas não da nossa ótica, mas da ótica de Deus. Por mais que a nossa carne queira nos mostrar um quadro, uma situação, a gente tem que crer na palavra e pedir ao Senhor para nos dar o colírio santo, ungir os nossos olhos para enxergarmos as coisas, assim como aquela igreja que aparentemente era uma igreja muito abençoada, mas que não estava enxergando da forma que Deus queria que ela enxergasse. E assim como o servo ali do profeta, que não conseguia ver se via cercado pelo inimigo, Deus abriu os olhos dele, que o Senhor venha abrir os nossos olhos cada dia mais para enxergar a glória dele, para ver o Senhor operar, independente da situação que você esteja. Deus está te mostrando que ele quer que você olhe com os olhos da fé. A palavra de Deus lá em Hebreus 12:2, fala que nós devemos estar com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Amém? Que os nossos olhos, que a nossa visão venham estar voltados para Deus, porque às vezes o inimigo ele tenta nos cegar de alguma forma. Ele quer que a gente tire os olhos do Senhor e olhe para as coisas, olhe para o mundo, olhe assim como Ló, que em vez de tu ver que a visão dele era uma visão mundana, que ele via as coisas pela aparência. Uma terra que aparentemente era bonita, mas era uma terra que trouxe a destruição para a vida dele, para a sua família. Então que eu e você cada dia mais venhamos enxergar segundo a visão de Deus, segundo a palavra de Deus, por mais que o mundo esteja caminhando numa direção. Se o Senhor tem mostrado que essa não é a direção certa, que venhamos seguir, sabe, a orientação de Deus, aquilo que a palavra de Deus diz, ainda que venhamos na contramão do mundo. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar. E a gente vê que diante de quadros de dificuldade, nós não conseguimos ver o milagre, a solução. Por quê? A gente vê isso aí bem evidente no relato que se encontra lá em Gênesis, capítulo 21. Agar estava fugindo da sua senhora e tinha um poço diante dela. Alguns pregadores dizem que Deus criou, eu creio que Deus pode ter criado aquele poço, Deus tem todo o poder, eu creio nisso. Mas se eu vir, aparentemente o poço estava ali e ela não conseguia enxergar e ela estava perecendo. Ela saiu, foi mandada embora com seu filho e acabou a água e ela colocou o garoto num canto e foi para outro canto. E nesse processo o garoto chorou e já estava aquele desespero e um anjo aparece. E a visão dela é tão tremendo, Gênesis 21, que o Senhor abriu os olhos dela. Tipo assim, ela não conseguia ver. E às vezes a solução está bem na nossa frente e a gente não consegue enxergar, né? É tremendo. Mas Deus sempre usa alguém para nos mostrar como essa situação de se firmar na verdade. Eu enxergava de uma forma e não, a pessoa ia até que um ponto ouvir uma pregação e realmente que conhecer, saber, é muito legal. O diabo conhece, até tentou usar a palavra para corromper o mestre, para fazer o mestre induzi-lo ao pecado, né? Lá em Mateus 4, Lucas 4 fala sobre isso, da tentação do nosso Salvador. Mas ele não se firmou na verdade. E ele se corrompeu aonde? Na glória. Por isso para ele não há perdão. Porque ele não tinha como pecar, mas mesmo assim ele se corrompeu lá na glória, na multidão dos seus comércios. Ezequiel 28 fala muito bem sobre isso, mas eu vi, ele que era lá na glória, que era o cara no trono, na glória de Deus, se corrompeu. Imagine eu e você que já nascemos, herdamos o mole que Adão deu. Então, se não vigiarmos, nós podemos perder a visão do que é certo, da verdade. A gente vê lares, famílias, a gente vê o homem que às vezes é uma família abençoada e fica cego por um
rabo de saia, larga a família, destrói seu lar, esquece de todas as lutas que teve com a sua esposa para constituir aquela família abençoada. Aí Deus o abençoa, coloca numa situação próspera, aparece uma enviada do inimigo, né? E ele fica cego, vai atrás e a família, e não dá nenhum valor à família, e por aí vai. Tantas outras situações, jovens que cresceram ali na presença de Deus, conhecem a palavra, se encantaram com o mundo e perderam a visão e se corromperam, o inimigo conseguiu cegar, né? A gente vê muito bem isso, sabe quem? Meu Deus, agora Sansão fugiu. Sansão perdeu a visão, se corrompeu com a prostituta, revelou ali o mistério, né? O segredo da força dele. E o que o diabo fez? Primeira coisa, cegou. E é isso que o diabo quer fazer com muitos de nós, tenta nos cegar, sabe? Fazer com que a gente venha se encantar com coisas que não tem nenhum valor, que são coisas perecíveis, com coisas que tudo ilusão. A gente vê o jovem aí numa vaidade tremenda, as coisas passageiras, achando que essa curtição mas é tudo passageiro, meu irmão. O cara consegue, é tudo vaidade, tudo ilusão. E o inimigo tenta justamente tirar o tempo que o jovem poderia estar usando, a força, o potencial dele para algo que ia, tipo assim, ele iria colher lá na frente. Aí ele gasta com noitadas, bagunças, farras, tantas coisas aí que só afasta um homem de Deus. Então, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar essa palavra, mas vamos lá para Gênesis. Gênesis 21. Gênesis 21. Do 9 ao 21 conta essa história, mas é o 21 que eu gostaria de enfatizar aqui. 21. Fala assim, do 17 aqui. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar. Ele disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde estás, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Aí no 19, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo, encheu de água o odre e deu de beber o rapaz. A princípio, o poço, eu já ouvi algumas pregações que Deus pode ter... Deus, eu creio que tem todo o poder. Mas, a princípio, a ênfase está aqui, ó. Abriu-lhe Deus os olhos. Ela não conseguia ver que o poço estava ali, devido à fraqueza do corpo, devido à falta de água, não estava conseguindo enxergar direito, mas ela não conseguia ver que o milagre dela, tipo assim, a solução do aparente, do problema mais urgente dela, estava ali pertinho dela. Então o anjo abriu-lhe, Deus, né? A palavra de Deus fala, Deus abriu-lhes os olhos para que ela visse o poço. Então que o Senhor venha cada dia mais abrir os nossos olhos. Eu não sei, de repente, o que você tem visto, os gigantes que têm se levantado, os problemas, mas que você venha ter os olhos de Deus. Amém? Os olhos que o Senhor está no controle, que Ele tem todo o poder, que você não deixe se corromper com esse sistema que tem corrompido a muitos até servos de Deus. Eu sou testemunha disso nessa caminhada, nesse pouco tempo de caminhada, muitos que perderam a visão na caminhada, que se venderam por um prato de lentilha. Amém? Que o Senhor venha cada dia mais restabelecer a minha e a sua visão, para que não perdemos o foco no autor e consumador da nossa fé. Amém? De mirar nele, olhar para ele, somente para ele. Amém? Essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que o Senhor venha restabelecer sua visão, assim como tocou naquele cego, que ele não era um cego espiritual, apesar de que ele
também era um cego espiritual, mas Deus tocou na visão dele e a princípio ele não enxergou da forma que o Senhor Jesus queria que ele visse. Então precisou tocar novamente, que o Senhor toque cada dia mais na minha e na sua visão, para que venhamos enxergar a palavra de Deus, venhamos enxergar as coisas de Deus como ele quer que venhamos enxergar, como o apóstolo Paulo foi tocado por Deus, teve um encontro com Deus e aquela cegueira espiritual que fazia com que ele, em vez de servir a Deus, ele perseguia o povo de Deus. Ele pôde enxergar a verdade, se colocar na posição e ser um grande pregador do evangelho, sabe? Assim como Deus advertiu aquela igreja que aparentemente tinha perdido a visão na caminhada, nas vitórias da fé, porque Deus tem muitas vitórias. A caminhada da fé, se buscarmos o reino de Deus, a palavra de Deus promete isso. Se formos obedientes, comeremos o melhor dessa terra. Se buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Aquilo que a gente precisa, ele suprirá as nossas necessidades, mas que não venhamos perder a visão. Tu vê uma igreja que aparentemente foi muito abençoada, tirou a visão de Deus, e o Senhor já estava do lado de fora batendo, querendo entrar. E o Senhor orienta ela o quê? A ungir os seus olhos, que você nunca venha perder a visão de Deus. Meu irmão, se volte para Deus enquanto há tempo. Quando a palavra de Deus foi escrita, foi fechado o cânon, né? 2000 anos atrás, 2000 anos pouquinho, né? Atrás, eu vi, já era a última hora. E olha quanto tempo se passou, nós já devemos estar nos últimos minutos, nos últimos segundos. Amém? Que você venha ter cada dia mais a tua visão restabelecida das coisas de Deus, que você não precisa, igual a mim, ter que usar um óculos para enxergar bem, mas que você venha usar, sabe, os óculos celestiais para enxergar a glória de Deus, sabe, não tirar os olhos do autor e consumador da sua fé. Essa palavrinha que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, restabelecendo a visão, que cada dia mais vamos buscar isso. Por mais que venhamos enxergar muito bem, por mais que venhamos chegar num nível espiritual muito tremendo, que a gente nunca venha perder isso. A história até do Evangelho narra isso aí, homens de Deus como Jimmy Swaggart e tantos outros que eram homens poderosos na presença de Deus, homens que realmente Deus usava poderosamente e perderam a visão. De alguma forma o inimigo conseguiu cegar, entrou de alguma forma, que eu e você nunca venhamos perder isso, que venhamos buscar cada dia mais. Senhor, me dá olhos para ver, os meus olhos, que eu venha cada dia mais estar com os olhos fitos em Ti. Essa palavra, meu irmão, que eu gostaria de deixar para você. Amém? Que os seus olhos, que você venha se voltar para Deus. Se você estava colocando a visão nas coisas que muitos estão atrás, que são gloriosas, você vê que é algo tão tremendo. Cada dia eu meditando na palavra, né? Eu tenho aprendido isso. Tu vê que aquilo que é glorioso aos olhos do homem, né? Imagina o que é glorioso para você. Para Deus, sabe o que é? Abominação. Lucas, o médico, né? Não era qualquer um, não era um extra da vida, era o cara, né? Apesar de que para Deus não existe isso, né? Mas a gente que faz isso. Vou ver, ele narra isso lá em capítulo 16, depois medita lá, fala sobre isso. Capítulo 12 também, vou ver aqui, é aquilo que os religiosos na época achavam glorioso, para Deus não tinha nenhum valor. Então que a gente venha focar naquilo que é valoroso aos olhos de Deus, sabe, uma vida santa, uma vida de retidão, uma vida de compromisso com a palavra. Por mais que isso venha nos trazer prejuízo, que a gente venha estar cada dia mais nessa verdade, na palavra de Deus, crendo que o Senhor é fiel, independente do quadro. De repente você pode estar como Eliseu ali, cercado pelos inimigos, mas ele estava o quê? Tinha a visão de Deus, ele conseguia enxergar os inimigos, mas ele via que o Senhor estava com ele, com o seu grande exército ali, e ele pôde ser um instrumento para abrir os olhos do seu servo, que era cego espiritualmente. Que Deus possa te usar, que Deus possa me usar cada dia mais, para que possamos abrir os olhos daqueles que estão cegos, como diz lá na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos. A gente vê as pessoas seguindo aí nos vícios, pessoas, cara,
Às vezes é triste, cara, a gente vê pessoas de um nível assim intelectual, de um nível social, preso com um vício que a pessoa não consegue ver que isso aí é destruição. Então, eu e você precisamos cada dia mais nos posicionar para que o Senhor possa nos usar para tirar a cegueira espiritual dessas pessoas, sabe? De alguma forma, Deus nos usar para esclarecer essas pessoas, amém? Assim como Deus usou o profeta Eliseu, e de repente você pode estar num momento de necessidade, de escassez, não vendo a solução para um problema, para uma dificuldade, mas que o Senhor venha abrir os seus olhos e enviar a bênção, ou fazer brotar um poço. No caso dela ali, alguns profetizam, alguns pregam até isso. Eu creio que Deus é o Deus do impossível. Tem situações que aos meus olhos eu olho assim, eu falo, meu Deus, aos meus olhos é impossível. Olhando para minhas limitações, mas Deus é o Deus do impossível. Então, ali, H estava morrendo, perecendo de sede, e um poço estava ali. E Deus fez brotar um poço ali. Então, independente do quadro que você esteja, Deus, não deixe de crer, não deixe de perder a visão de Deus. Senhor, não deixe de enxergar as coisas na ótica das escrituras sagradas, da palavra de Deus. O santo ainda é santo, o profano ainda continua sendo profano. Amém? Então Deus não mudou. Que eu e você vemos cada dia mais ser tocado pelas mãos do Senhor, que assim como Ele pôde tocar na vida, na visão daquele cego, para que ele pudesse ser restabelecido e enxergar claramente, né? Tão tremendo que fala para enxergar nitidamente, né? Porque ele até estava enxergando, começou até a enxergar, mas não estava enxergando da maneira que Deus queria. Às vezes a gente pode até estar vendo, enxergando, mas é diferente. Amém? Fala assim, 8:25. Então, novamente, lhe pôs a mão nos olhos, e ele, passando a ver claramente, vê uma coisa, ó, se eu tirar esse óculos, eu vou ver, mas vou ver com um certo embaraço as coisas. Por quê? Eu preciso desse bendito para enxergar nitidamente. Já está precisando ser atualizado, trocado, que já está vencido. Amém? Aí fala assim, ó, enxergando claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Que eu e você cada dia mais venhamos ter a nossa visão com relação às coisas de Deus, com relação à nossa família, com relação a tudo, de forma nítida, de forma clara, que o Senhor possa estabelecer cada dia mais a nossa visão espiritual, daquilo que Ele promete, da sua palavra, das suas promessas. Amém? Que Deus abençoe poderosamente você e a sua família. Eu falo muito, meu irmão. Se deixar, ó, já está indo para 40 minutos. Que Deus abençoe aí você e a sua família poderosamente. Em nome do Senhor Jesus. Amém.